Bem, vocês devem ter percebido que todos os exercícios que fizemos até então, sejam aqueles que discutimos juntos ou então aqueles que eu vos cobrei, faziam o tratamento de dados do tipo numérico. Em algumas vezes esses dados eram do tipo float, em outras esses dados eram do tipo int, mas sempre números. E nem sempre é assim. Muitas vezes os dados que nós vamos processar têm a natureza alfanumérica, ou seja, possuem caracteres alfabéticos, melhor dizendo, são letras. Então, hoje, nós vamos começar a fazer o processamento de dados alfanuméricos, também chamados de strings. Sim, quando eu tenho um número ser armazenado, se esse número é do tipo int, eu declaro para ele uma variável int. Se esse número é um número decimal, eu declaro para ele uma variável do tipo float. E se eu quiser armazenar um nome de um estado, de uma cidade, o nome de um produto, o nome de um fabricante, de um fornecedor de um produto, eu terei que declarar para ele uma variável do tipo string. Aliás, é bom que fique claro que uma variável string, ela não é exclusiva para letras. Além de letras, podem fazer parte de uma string caracteres especiais e até mesmo números, como por exemplo em um endereço, onde eu tenho o nome de uma rua acompanhada de um número. Então, tudo isso são consideradas strings. Bom, então, vamos agora para alguns exemplos que as coisas vão começar a ficar mais claras. Pois bem, eu tenho aqui o primeiro exemplo da aula de hoje. Vamos lá. Olha só. As primeiras duas linhas do programa declaram aqui duas variáveis e ambas sendo do tipo string, a st1 e a st2. Então, como dito na introdução, ambas poderão ser usadas para armazenar conteúdo alfanumérico. Percebam que, a reboque, eu declaro também duas variáveis do tipo int, L1 e L2. Bom, na sequência, eu vou digitar um conteúdo qualquer e armazená-lo dentro de st1. Depois, vou digitar um outro conteúdo e armazená-lo dentro de st2. Ora, percebam que, tão logo eu tenha digitado o conteúdo das duas variáveis, usando a propriedade len, eu vou capturar a quantidade de caracteres digitados. Então, por acaso, se eu digitar o meu nome, Maurício, ao fazer sti.len, ele vai me retornar 8, uma vez que Maurício tem 8 letras. Se na sequência eu digitar federal, a variável L2 será armazenada com 7, porque federal tem F, E, D, E, R, A, L, 7 letras. Então, o seu len é 7. Na sequência, eu exibo o conteúdo dessas variáveis na tela. Melhor dizendo, o comprimento de cada uma das palavras digitadas. Na sequência, eu tenho aqui uma característica bastante específica de variáveis do tipo string. Percebam que eu tenho um for e que esse for vai se repetir tantas vezes quanto a quantidade de caracteres contida na palavra digitada. E que toda vez que eu passar por esse for, eu vou repetir esse comando, aonde eu vou exibir na tela
a minha variável st1. Só que eu não vou, na verdade, exibir a minha variável st1. Estão percebendo aqui entre colchetes a variável i? Então, a primeira vez que eu passar por aqui, o i vai estar valendo 0. Então, eu vou exibir o conteúdo da primeira posição da minha string, ou melhor, a primeira letra. Depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, e assim sucessivamente. Então, meus amigos, esse for aqui vai me permitir tratar a string como sendo um conjunto de caracteres, ou como nós vamos preferir dizer, como sendo um vetor de caracteres, aonde o i vai nos servir de índice para acessar posição a posição da minha string. E depois eu vou te mostrar que, tal qual números, eu posso comparar strings. Olha aqui, estarei comparando o valor da string 1 com o valor da string 2 e te informando se elas são iguais ou diferentes. Vamos executar o programa para comprovar tudo isso que eu acabei de falar? Observem, o programa já está em funcionamento. Na verdade, eu já o executei. A primeira palavra digitada por mim foi meu nome, Maurício. A segunda foi a palavra federal. E aqui a constatação de que a propriedade len funciona como eu havia mencionado. Ele me informa que Maurício tem 8 caracteres e que federal tem 7. Imprimindo na vertical, eu consigo pegar letra a letra. Então, peguei aqui a letra na posição 0, a letra na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Importante chamar a atenção para que a primeira posição é sempre a posição 0. E aqui está as strings digitadas, elas são diferentes. Então, o programa funcionou como a gente esperava que funcionasse. Bem, estamos de volta com um segundo exemplo, e esse bem mais elaborado. Na verdade, não dá para dizer que esse exercício seja difícil, não dá. Mas eu tenho esse for aqui, que é um for que pode nos dar algum trabalho para ser entendido. Então, perceba que eu criei uma variável para armazenar um nome. Nome este que eu vou digitar aqui embaixo. Quero te chamar a atenção que o nome digitado deve ser completo. Por exemplo, o meu nome. Então, vamos imaginar que eu digite o nome Maurício Neves Ascenjo. Ora, assim que eu resgatar o len do meu nome, eu vou ter como resultado 21. Observem aqui a minha ilustração. O M está na posição 0, o A está na posição 1, o U está na posição 2, e assim eu vou indo e preencho até a posição 20. Logo, do 0 até a posição 20, eu tenho 21 letras. Então, o len do meu nome é igual a 21. Bom, feito isso, o que o programa objetiva? Ora, o programa objetiva mostrar o meu sobrenome e depois o meu nome num formato característico de referência bibliográfica, aonde o meu nome não seria exibido na forma de Maurício Neves Ascenjo, mas sim na forma de Ascenjo, Maurício Neves. Então, meus amigos, vamos entender esse for. Esse for, ele objetiva descobrir qual a posição em que se inicia o meu sobrenome, Ascenjo. E percebam que o meu sobrenome sempre vai aparecer
após um espaço, após o último espaço. E esse é o problema, porque um nome como o meu tem 2 espaços, mas vão existir nomes que têm um só, e vão existir nomes que têm 3, têm 4, têm 5. Então, meus amigos, para descobrir aonde se inicia o meu nome, eu tenho que descobrir a posição do último espaço. E se eu não sei se o meu nome tem 2, 3, 4, 5 espaços, descobrir qual é o último pode ser muito complicado. Por isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou não procurar o último, mas sim procurar o primeiro de trás para frente. Então percebam que esse meu for é um for aonde eu vou começar a minha variável i com len menos 1, ou seja, se o len do meu nome é 21, eu vou começar na posição 20. Justamente, olha aqui, a posição da última letra do meu nome. Percebam que a cada iteração do meu laço, eu vou subtrair 1 de i. Então, ele vai ser 20, depois 19, depois 18 e assim por diante. Portanto, eu vou fazer isso enquanto o caractere da posição i for diferente de espaço. Então, eu vou pegar a posição 20, é diferente de espaço? É. A 19 é diferente de espaço? É. A 18 é diferente de espaço? É. A 17 é diferente de espaço? É. A 16 é diferente de espaço? É. A 15 é diferente de espaço? É. A 14 é diferente de espaço? Não. A 14 é um espaço. Achei. Gente, a posição do último espaço é exatamente a posição 14. Então percebam que esse for, ele se encerra aqui, estão percebendo? Ponto e vírgula. Eu não estou fazendo absolutamente nada dentro desse for. Na verdade, esse for está fazendo uma contagem regressiva até o momento de encontrar o último espaço. E quando encontrar o último espaço, amigo, aí ficou fácil. Por quê? Usando do método substring, que como o próprio nome já diz, ele vai a uma string maior e retira dela uma substring, uma string menor, eu vou na posição i mais 1. Lembra que i é a posição do último espaço. Então, eu vou na posição 14 mais 1, eu vou na posição 15. Justamente a posição aonde começa o ascenjo, aonde eu tenho o a de ascenjo. Então, o método substring pede que eu coloque aqui a posição inicial da string e que eu coloque como segundo argumento a quantidade de caracteres devidos. Então, percebam que eu estou colocando aqui L, 21, menos 14, que é a posição do último espaço, 7, menos 1, 6, que é justamente a quantidade de caracteres que tem o nome ascenjo. Então, a substring iniciada em 15 e com comprimento 6 é exatamente a substring ascenjo. Na sequência, usando de substring, eu repito o processo, coloco uma vírgula e aí vou retirar uma outra substring do meu nome, aquela substring que começa em 0 e se estende por 14 bytes, ou seja, vou pegar exatamente o Maurício Neves. Exercício feito através do qual eu consigo separar o meu sobrenome e exibir o meu nome na forma de referência bibliográfica. Um exercício um pouquinho mais elaborado e um pouco mais útil do que o que mostramos no exercício anterior, onde pura e simplesmente informávamos o comprimento de um nome e o exibíamos na vertical, sem muita utilidade. Agora, pegar um nome e colocar no formato de uma referência bibliográfica, isso já é algo muito mais útil.